Fala pessoal, tudo bem? E chegamos ao último exercício do capítulo 3 do livro Hidráulica Básica, o exercício 3.13. Vamos então ao enunciado do exercício. Sabendo-se que as cargas de pressão disponíveis em A e B são iguais e que a diferença entre as cargas de pressão em A e D é igual a 0,9 metros de coluna d'água, determine o comprimento equivalente do registro colocado na tubulação de diâmetro único, assentada com uma inclinação de 2 graus em relação à horizontal, conforme a figura 3.26. Vamos então à resolução do exercício. Bom, então vamos começar anotando algumas informações importantes. A primeira informação é esta que fala que a carga de pressão no ponto A, que é este ponto aqui, ela é igual à carga de pressão no ponto B, que é este ponto aqui, tá? O que mais? A gente sabe também que a carga de pressão no ponto A menos a carga de pressão no ponto D é igual a 0,9 metros, tá? Então aqui, né, o ponto A, aqui o ponto D, certo? Temos também o ângulo, a inclinação aqui da tubulação, que é igual a 2 graus, ok? Então, aqui uma observação é o seguinte, geralmente quando a gente tem a tubulação descendente, fazendo esse sentido aqui, uma parte da perda de carga de posição, né, a gente tem o seguinte, uma parte da carga de posição vira carga de pressão, tá? E uma parte se transforma em perda de carga. Aqui, como a inclinação é muito pequena, tá? Então, toda perda de carga de posição vai para a perda de carga. Por isso que a carga de pressão no ponto A ela é igual à carga de pressão no ponto B. Ou seja, mesmo o ponto B estando em um ponto mais baixo, né, a carga de pressão é a mesma. Tá? Aqui é o seguinte, o que ele quer saber? Ele quer saber o comprimento equivalente. Tá? É isso que ele está perguntando. O comprimento equivalente, tá? Que produz a perda de carga localizada, ok? Aqui pelo registro, tá? Aqui é o seguinte, a gente vai aplicar para resolver esse exercício a seguinte equação. A carga hidráulica no ponto A é igual à carga hidráulica no ponto D mais a perda de carga hidráulica distribuída mais a perda de carga hidráulica localizada, tá? Esse total aqui vai me dar a perda de carga hidráulica total do sistema, certo? A carga hidráulica do ponto A, eu consigo expandir ela. Ainda que eu não saiba a velocidade, por exemplo, né? Eu consigo expandir ela e eu sei que a carga cinética no ponto A é a mesma que no B, que no C e que no D, porque o diâmetro é constante, tá? Também consigo fazer o mesmo para a carga hidráulica do ponto D, mas eu preciso descobrir a perda de carga hidráulica distribuída, tá? Para depois, por último, eu encontrar a perda de carga hidráulica localizada, que é essa aqui, tá? Então, para a gente descobrir o comprimento equivalente, a gente tem que saber a perda de carga hidráulica localizada no registro, tá? Um exercício semelhante a esse, que trata dessa questão de pressões iguais na tubulação, eu vou até deixar anotado aqui, é o exercício 2.15 do capítulo 2, tá? Já se encontra resolvido aqui no canal, e caso você queira dar uma olhada, você pode dar uma olhada lá que você vai ver que é o mesmo conceito, tá? Então aqui é o seguinte, vamos primeiro montar a carga hidráulica entre o ponto A e o ponto B para a gente perceber o que acontece aqui, ó. Que a gente sabe que a pressão nesses pontos é igual, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Carga hidráulica no ponto A é igual a carga hidráulica no ponto B
mais a perda de carga entre A e B, tá? Isso aqui é importante porque a gente vai conseguir descobrir uma coisa a respeito da perda de carga distribuída, tá? Então aqui é o seguinte, abrindo a equação, aqui vai ficar VA ao quadrado sobre 2G mais EA mais PA sobre gama é igual a VB ao quadrado sobre 2G mais EB mais PB sobre gama mais a perda de carga entre A e B, tá? A carga cinética é a mesma, então a gente cancela, e a carga de pressão também é a mesma, tá? Então o que vai sobrar aqui embaixo é o seguinte, ó, ZA menos ZB é igual a perda de carga entre A e B, tá? Então percebam que é aquilo que eu comentei aqui, ó, que a perda de carga, né, a perda de carga de posição, ela não produz ganho na carga de pressão, ela é consumida apenas pela perda de carga, tá? Porque a inclinação é muito pequena. A gente pode aqui dividir ambos os lados da equação por L. Então eu teria ZA menos ZB, tá? Dividido por L é igual a perda de carga hidráulica entre o ponto A e B dividido por L, tá? ZA menos ZB dividido por L é a declividade da tubulação, tá? E a perda de carga dividido por L é a perda de carga unitária, que é o J, tá? Então aqui é o seguinte, para a gente poder encontrar a perda de carga hidráulica distribuída, a gente pode trabalhar com o J, tá? E a gente vai encontrar o J por meio da declividade, tá? A gente sabe que o seno que está aqui é o seno de 2 graus. Então a gente pode aplicar uma equação aqui, que vai ficar assim, ó. Vou deixar a figura aparecendo aqui por enquanto. O seno de 2 graus, né, é o cateto oposto pela hipotenusa, tá? Aqui é o seguinte, só imaginar prolongando aqui, né, essa linha, tá? Deixa eu apagar aqui. Imagine que essa linha aqui, ela se prolonga, tá? Então aqui a gente teria, por exemplo, um cateto oposto, 90 graus, tá? E em cima a hipotenusa, ok? A hipotenusa, nesse caso, é o 400. Eu tenho 200 aqui, tá? E 200 aqui também. Então aqui vai ficar assim, ó, o seno de 2 graus, né, colocando na calculadora, a gente vai ver que é 0,0349, tá? É igual a ΔZ, que eu não tenho, dividido por 400, tá? Aí, ó, esse 400 passa para lá multiplicando, e aí a gente vai encontrar a diferença entre as cargas de posição entre o ponto A e o ponto D, que é uma coisa que a gente vai precisar saber para utilizar nesta equação aqui, certo? E aí esse ΔZ ele vai ser igual a 13,96 metros, tá? Então a gente precisa dessa informação aqui. Outra coisa é o seguinte, a declividade da tubulação é o seno de 2 graus, que a gente já colocou aqui, 0,0349, tá? Essa é a declividade da tubulação. E aqui é o seguinte, supondo que você não tinha percebido que era o seno, tá? Um outro jeito de fazer é o seguinte, a gente tem o ΔZ e a gente sabe que o ΔZ é a própria perda de carga, né? Então, a gente já concluiu isso aqui, ó, né?
que o ΔZ é a perda de carga. Para a gente calcular o J, que é o que a gente quer, o J é o ΔZ dividido por L. Tá? Nesse caso, o ΔZ é o 13,96 dividido por L, que é o 400. Tá? Então, no caso, a gente voltava ao valor do seno, que é 0,0349, tá? Então, temos o ΔZ e temos o J também, que é o que a gente quer, tá? Agora, a gente pode aplicar a equação, a primeira equação lá em cima, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, carga hidráulica no ponto A, tá? Vou fazer até um risco aqui, ó, é igual a carga hidráulica no ponto D, mais a perda de carga distribuída, mais a perda de carga localizada, tá? Vamos abrir aqui a carga hidráulica no ponto A. Vai ficar VA ao quadrado por 2G, mais PA sobre gama, mais ZA, tá? Aqui, VD ao quadrado por 2G, tá? Mais PD sobre gama, mais ZD, tá? É igual não, mais, né? Mais, e aqui, ó, a perda de carga distribuída é J vezes L, certo? Mais a perda de carga localizada. Aqui a gente já tem a perda, mas eu coloquei J vezes L para mostrar como que a gente calcularia, tá? Que no caso a perda que a gente tem, a perda de carga é essa aqui, ó, que é o próprio ΔZ, tá? Aí olha o que acontece aqui, ó. Esse VA ao quadrado aqui cancela com esse VD ao quadrado, certo? E aí aqui eu já vou passar, né, o ZD e o PD para o lado esquerdo, tá? Então aqui vai ficar assim, ó, PA sobre gama menos PD sobre gama, tá? Mais ZA menos ZD, tá? É igual a 0,0349 vezes 400 mais a perda de carga localizada, certo? Aí aqui, ó, olha o que acontece aqui. Esse PA menos PD, o valor dele, o exercício fala que a diferença entre as cargas de pressão é 0,9. O ZA menos ZD é o ΔZ, tá? É isso aqui, ó. ZA menos ZD. Porque quando a gente calculou aqui, eu calculei utilizando, né, uma hipotenusa de 400, que seria o triângulo retângulo inteiro aqui, tá? Esse triângulo aqui. Então aqui, ó, vai ficar mais 13,96, tá? E a multiplicação 0,0349 vezes 400 também dá 13,96, tá? Mais a perda de carga localizada. Aí, ó, esse 13,96 cancela com este, tá? E a gente descobre aqui que a perda de carga localizada é o 0,9 metros, tá? Aí aqui, ó, é o seguinte, isso dava, é lógico que teria que
teria que prestar bastante atenção no enunciado do exercício. Mas essa descoberta a gente conseguia fazer sem chegar nessa conta. Porque é o seguinte, a declividade da tubulação é constante. A carga de pressão aqui no ponto A é igual à carga de pressão no ponto B, tá? E aí, estendendo esse conceito, a carga de pressão no ponto D vai ser igual à carga de pressão no ponto C, tá? Então, a mudança de pressão, ela acontece de B para C. E ela acontece devido à perda de carga localizada. Então, esse 0,9 aqui, de diferença de carga de pressão, era devido à perda de carga localizada causada pelo registro, tá? Uma vez que, com essa inclinação de 2 graus apenas, a gente viu que a perda de carga de posição, tudo ia para a perda de carga. Então, não tinha como eu ter variação de pressão, né? Como eu tenho perda de pressão, é devido ao registro, certo? Tá? Aí é que é o seguinte, chegamos aonde eu falei que a gente precisava chegar. A gente precisava da perda de carga localizada para descobrir, né, a perda de carga equivalente. Tá? Aqui é o seguinte, não dá para a gente utilizar equação, né, correlacionando comprimento equivalente, correlacionando K, correlacionando fator de atrito. Por quê? Porque a gente não tem o diâmetro da tubulação, tá? A gente não calculou fator de atrito nenhum, a gente não tem a velocidade da tubulação, tá? Então aqui para a gente poder descobrir qual que é o comprimento equivalente, a gente vai ter que trabalhar com um conceito, tá? Então aqui, ó, não dava para utilizar essa equação aqui, ó, LE sobre D, né, é igual a K sobre F. Por quê? Porque eu não tenho o diâmetro, tá? Eu não tenho o fator de atrito e eu não tenho o K. E eu nem consigo descobrir o K, porque eu não tenho diâmetro, então eu não consigo calcular a velocidade, né? Porque o K, ele viria daquela equação, ΔH é kv ao quadrado sobre 2g, tá? Mas vamos então para o conceito, tá? O que é a perda de carga local? O que é o conceito de comprimento equivalente? É um comprimento fictício que, considerando o mesmo diâmetro, ele vai produzir a mesma perda de carga que a perda de carga localizada, tá? Então aqui é o seguinte, se o ΔL é 0,9, eu vou colocar aqui o ΔD, que é a perda de carga distribuída, vai ser 0,9 também. Tá? Então, aí que entra a questão da perda de carga distribuída. Como que eu calculo a perda de carga distribuída? O comprimento equivalente vezes o J. E nesse caso, o J é considerando o mesmo diâmetro e a mesma tubulação aqui, com essa mesma inclinação. Então, o J eu já tenho. Tá? Então, aqui vai ficar assim, comprimento equivalente vezes J é igual a 0,9. Então, aqui vai ficar assim, LEQ vezes 0,0349, tá? É igual a 0,9, ok? Aí eu vou passar para lá dividindo e a gente vai ter o seguinte, que o comprimento equivalente é igual a 0,9 por 0,0349 e a gente obtém que o comprimento equivalente é igual a 25,79 metros, ok? Então, o comprimento que produziria, né, a mesma perda de carga localizada e causada pelo registro, considerando essa tubulação, seria um comprimento de 25,79 metros, ok? E aí só uma pequena observação. No caso do comprimento equivalente, eu não teria variação de pressão, tá? Devido ao que já foi explicado anteriormente. Mas o comprimento que vai me produzir esta perda de carga é de 0,9, tá?
é o comprimento de 25,79 metros, ok? Então, significa que em 25,79 metros, né, de comprimento, ele vai perder na vertical 0,9 metros, tá? Com a inclinação, né, de 2 graus, tá bom? Então, eu teria aqui, ó, né, um comprimento aqui da hipotenusa de 25,79 e eu teria aqui uma queda de 0,9. E aí, nesse caso, a perda de carga é a perda de carga de posição, ok? Considerando a perda devido ao comprimento equivalente e não devido ao registro. Vou ficando por aqui. Um grande abraço do canal Hidráulico e até o próximo exercício.